Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos nesse seu televisor. Nós temos um programa curto, 30 minutos, mas nesses 30 minutos existe sempre uma boa entrevista e logo em seguida uma palavra que possa abençoar o seu coração e da sua família. Venha estar conosco ou em qualquer uma das nossas igrejas. No programa de hoje vai ficar aparecendo certamente algum endereço perto da sua casa que você vai poder participar, ser abençoado e trazendo sua família, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje no bate-papo eu estou entrevistando a Janaína dos Santos e ela está também com a sua filhinha, a Bia. E ela teve uma experiência com Jesus que impactou a sua vida e que nós queremos compartilhar com vocês. E é sobre isso o nosso bate-papo. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Claudete. Seja bem-vinda. Obrigada, com um a prazer Bia. muito grande estar aqui com você. Muito bom poder contar um Compartilhar, pouco da minha história, compartilhar isso com você. Com certeza. Janaína, você é professora, né? Isso. Professora de espanhol também e professora também infantil. Uhum. Agora, me diz uma coisa, Janaína, você cresceu assim religiosa? Eu cresci dentro de uma religião, mas eu não era praticante, não frequentava assim, não sentia essa necessidade. Sei. Quer dizer, Deus está lá, eu estou aqui. Isso, quando dava tempo eu ia, quando sobrava um tempo, participava. Não era prioridade na sua vida? Não era prioridade. Agora, você tinha assim uma revolta, você estava meio zangada, né? Você não... Isso, eu passei por zangada com Deus. Muitos problemas, né? E veio assim, teve casamento, engravidei e teve o nascimento da Bia. E no nascimento da Bia, eu teve um problema e eu tive uma hemorragia interna. A Bia teve um sofrimento fetal, né? Ela teve a parada cardiorrespiratória, infecção generalizada. E então foi um momento muito difícil para mim, né? Ela ficou 24 dias na neonatal e na hora eu lembro que a minha mãe até perguntou para o médico: doutor, minha filha, porque ela estava preocupada, ele falou assim: vamos tentar salvar a criança, só um milagre. Ela falou: então o senhor vai tranquilo porque esse milagre Deus quer. E às 10 horas da manhã, ele subiu às 7 comigo, 10, 10 e meia ele desceu, falando que nós estávamos bem, que a Bia estava no CTI e eu no quarto. Mas ela ficou internada e deu a paralisia cerebral. Então isso me revoltou muito. Por que eu tinha um sonho de ter uma família, de ter filhos e de repente, né, ver aquilo tudo perdido? Por que Deus fez isso comigo? Então ficou essa revolta no seu coração. Isso. Mas você também, embora estivesse triste, você tinha uma oração no seu coração, no sentido: Senhor, me ajuda, me fortalece. Não é Porque verdade? assim, na verdade o que as pessoas não percebem, por mais que você rejeite a palavra, na hora do sufoco é Ele que você clama. É verdade. Você fala, eu não acredito em Deus, mas na hora que você está no sufoco você fala, meu Deus, me socorre. Então eu tinha isso forte ainda dentro de mim. Que bom. Né? Eu digo que nós muitas vezes somos como adolescentes para Deus, né? Em relação ao nosso pai. O adolescente é aquela fase de revolta, meio rebelde, mas sabe que na hora do sufoco pode contar com seu pai. Isso aí, o pai está ali e vai acolher. O pai está ali e vai acolher. E foi isso que aconteceu com você, não foi, Janaína? Deus sempre usa as pessoas e Ele enviou alguém para ser, vamos dizer, canal do amor dele na sua vida. Isso. Quem foi essa pessoa que Deus enviou? A pessoa enviada foi minha amiga Elisete, né? Trabalha comigo na escola e ela sempre falava, participava da igreja, falava comigo. Um dia ela me fez um convite para ir ao culto na igreja dela em Itaguaí. E eu morando em Campo Grande, 1 hora de viagem. Eu não tinha tempo para ir, não queria ir a igrejas perto da minha casa, mas nesse dia eu falei assim, eu vou aceitar esse convite e fui. E chegando em Itaguaí, quando eu coloquei meus pés na igreja, foi impactante. Uma experiência
que só quem vive sabe o que eu estou falando. Você sentiu a presença de Deus ali? A presença do Espírito Santo foi muito forte, meu corpo se arrepiava todo. Você foi não é a muito primeira forte. a contar um testemunho desse, de sentir numa igreja a presença de Deus. Eu digo que é muito perigoso você ir a uma igreja. Você vai a uma igreja evangélica, você está correndo um risco muito grande de ser abençoado. Isso, foi um risco e foi uma bênção. Sentir a presença de Deus. Isso, foi maravilhoso. E quando a pastora, durante o culto, né, quando ela perguntou, alguém aqui aceita Jesus como seu único Salvador? Levanta as mãos. Eu levantei sem dúvida nenhuma. Levantei e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É aqui que eu quero recomeçar a minha vida. E assim, eu costumava até dizer que eu fui não pela dor, fui pelo amor. Porque as pessoas falam, você quando não vai pelo amor, vai pela dor, não estava passando por nada. Você não foi, vamos dizer especificamente, eu vou porque eu quero buscar cura para a Bia, não, isso, aquilo. Mas se a gente for pensar, no fundo, me faltava algo. Era vazio algo. Faltava a presença de Deus em mim. Né? E hoje eu me sinto assim... E isso te fortaleceu? Isso. E a revolta? A revolta hoje não existe mais. Hoje eu sou uma pessoa mais leve, continuo aquela pessoa brincalhona, como sempre fui, mas sou uma pessoa mais leve. Hoje, quando eu passo pelos problemas, que eles não deixam de existir na nossa vida. Eles não deixam, as pessoas, não deixam de existir? Não deixaram. Mas hoje eu passo por eles com mais leveza. Eu olho para minha filha e dou graças a Deus pela vida dela. E vejo que Deus me dá condições de lutar por ela, de criá-la com dignidade. Entendeu? E vejo assim que Deus está comigo em todos os momentos das nossas vidas. Que bom, glória a Deus. E a Bia, a gente vê que ela tem feito progressos. Sim, ela tem evoluído muito. A Bia é um presente de Deus para mim. É um presente. Linda. E ela tem assim feito com que o meu ciclo de amizade tenha sido verdadeiro. Que eu poderia ter um ciclo de amizade muito grande, mas não verdadeiro. Hoje, as pessoas que permaneceram ao meu lado são pessoas que me amam de verdade. E as pessoas que estão chegando a mim, estão se aproximando, são pessoas que me conhecem com ela e nos amam de verdade. São pessoas que Deus está trazendo para a nossa vida. Está trazendo. Como é que você chegou até a Maranata, a nossa igreja? Aí eu ainda frequentava a igreja de Itaguaí, que eu fiquei lá 1 ano e meio, né? E era um domingo de carnaval. Eu não ia para lá no domingo de carnaval. E aí uma amiga que é da Maranata falou assim, mandou uma mensagem, vamos à casa do Senhor? E ela também do serviço, só que de Campo Grande. Vamos à casa do Senhor? Eu falei, agora. Aí me arrumei Bia. Estou vendo que você tem boas amigas, viu? Isso, e fomos. E chegando lá eu gostei muito, fui muito bem recebida, gostei. Só que eu voltei, né, para onde eu iniciei, eu ia todos os domingos para lá. Pelo que você falou, uma igreja muito abençoada. Muito abençoada, muito mesmo, graças a Deus. E assim, aprendi muito a palavra lá. E tenho muito a agradecer. E aí, em julho, a Bia passou por uma cirurgia, em julho do ano passado. Eu fiquei 1 mês sem poder frequentar a igreja, e aquilo me fazia muita falta. E eu comecei a perceber que eu não poderia ir para a igreja sozinha. Uma casa não caminha só com uma pessoa debaixo das mãos de Deus. Né? É lógico que pode ser um início, mas a gente tem que estar alicerçado na palavra, você tem que levar seu filho, caminhar junto. E então, como diz lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí. E então eu falei, não, minha filha precisa. Eu comecei a procurar igrejas próximas à minha casa para que ela pudesse participar. E meu coração falava, volta para Maranata, volta. E aí uma outra amiga, que também é de lá, Janaína, vai ao culto quinta-feira? E eu fui, e lá fiquei, estou até hoje, nós somos muito bem recebidos. O que você encontrou lá? Amor, carinho, família, comunhão, união, tudo de bom. É uma bênção. A turma se apaixonou pela Bia. Isso, onde chega, a Bia assim, é muito bem tratada. Participa do estudo bíblico, infantil. Lá, a escolinha adaptada para ela, tem elevador,
o prédio, respeito, né? O prédio é adaptado. Com certeza. O estudo é adaptado também para ela. A professora Ana, ela fala, Janaína, preparei a aula, já passei, já deixei com o professor de hoje. Que coisa linda, né? É um carinho muito grande. A professora do estudo bíblico infantil faz uma aula especial fez um livro para a Janaína. Preparou um livro para ela. Que coisa de linda. feltro com os personagens, onde ela pode manusear. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Ela tem o trabalho de repassar para os outros professores. Isso é fantástico. A Igreja Evangélica e a Maranata também, né, nesse sentido. Cada pessoa é importante para nós. Com certeza. Não importa a origem, o nível cultural, não importa a dificuldade que a pessoa tenha, a enfermidade, seja o que for, cada pessoa é preciosa para nós. E nisso a gente procura fazer com que a igreja venha atender cada uma dessas pessoas. Desde as crianças até os mais idosos, a igreja procura ter esse carinho. É por isso que a nossa igreja tem departamento infantil, departamento dos idosos, departamento dos solteiros e sós, de casais, de adolescentes, porque a igreja é isso, né? É Jesus abraçando as pessoas como elas são. É comunhão, né? Isso é muito lindo, né? E, Janaína, lá na igreja, você tem encontrado assim um ministério em que você trabalha junto também? Também. Agora eu estou no projeto André, né? Que é para a gente evangelizar. E você tem que, essa bênção que chegou na tua vida, você tem que contar para os outros. Não, quando a bênção chega, na verdade, ela é tão grande que ela você respinga, tem que compartilhar, né? Ela vai e tem que se espalhar quem está à sua volta. Verdade, muitas vezes as pessoas pensam assim, vocês evangélicos, vocês querem levar a pessoa para a religião de vocês. Não é isso. Nós amamos tanto o que aconteceu conosco, Jesus impactou de tal forma que é como você quando prova algo gostoso. A gente quer que a pessoa conheça o amor de Cristo. Não é verdade? Você quer compartilhar aquilo tão bom na sua vida, você não pode ser egoísta de não contar para o outro. É isso que nos faz evangelistas, né? Essa vibração pela pessoa de Cristo. Não é uma obrigação. Não. E a gente fala de Cristo a todo momento. E a nossa vida passa a ser um testemunho. Que coisa linda. E a sua vida e a da Bia, com certeza, é um testemunho do amor de Deus, do cuidado de Deus. Com certeza. Amém. Né, filha? Nós amamos a Maranata, somos muito bem recebidos, é a nossa nova casa, a nossa nova família. Muito obrigada, Janaína, pela tua presença aqui, presença da Bia também, que Deus continue abençoando vocês. Amém, obrigada. E vocês, amigos que estão assistindo esse programa, venham visitar uma de nossas igrejas, não fique aí na sua casa, às vezes sozinho, triste, desanimado, ou às vezes até revoltado, como era o caso da Janaína. Venha buscar a Deus, venha conhecer a palavra de Deus e conhecer uma comunidade de amor, uma comunidade que vai receber você com muito carinho. Ligue para nós, temos um povo aqui também de voluntários que vão receber a sua ligação, orar por você. Mas não deixe de visitar uma igreja, uma de nossas igrejas, ou mesmo se não tiver uma igreja Maranata próxima da sua casa, procure uma igreja evangélica. Eu tenho certeza que você vai ser recebido com muito amor. Continue ligado, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus, que nos transforma e nos dá força para viver em qualquer circunstância. Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Maranata de Copacabana. Nessa manhã eu quero deixar um texto e uma breve reflexão da palavra de Deus para a sua vida. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 26. Eu não vou ler o texto, eu vou narrar, e você preste atenção aí na Bíblia, tá? Até para ser mais fácil o entendimento. Diz assim o texto das Escrituras em Mateus, capítulo 14, verso 22. Jesus manda que os discípulos entrem num barco e manda passar para outra margem. Só que Jesus não entra no barco. Tinha uma multidão para ele despedir, os discípulos vão para o barco e ele vai para o monte. A Bíblia diz que ele vai para o monte orar sozinho. E lá do monte Jesus percebe que eles estão cansados de remar, o vento é contrário, o mar está encapelado e o barco é açoitado pelas ondas. Jesus desce do monte e vai de encontro aos discípulos andando sobre as águas.
E quando chega perto dos discípulos, eles, ao invés de ficarem felizes, alegres, regozijantes no seu coração, porque estava chegando socorro, eles disseram, é um fantasma. Cheio de medo, disseram, é um fantasma. Eu queria pensar com você nesta manhã e fazer uma pergunta, começar essa reflexão com uma pergunta. Por que é que nós vemos fantasmas? Por que nós vemos fantasmas? O texto diz isso. Foi o que os discípulos exclamaram. É um fantasma. Eles estavam tão aterrorizados que eles imaginaram o fantasma. Nós sabemos que fantasmas não existem. Fantasmas não existem. Mas por que nós olhamos para algumas coisas e sentimos algumas coisas que nos assustam? Por que algumas coisas que não deveriam nos assustar, nos assustam? Se você olhar para esse texto, você vai ter algumas respostas. Eu tive algumas delas. Nós nos assustamos com coisas que não deveríamos nos assustar, porque nós deixamos o medo nos dominar. Esse texto, se você prestar atenção, ele está recheado de medo. A palavra medo é muito presente nesse texto, com os seus sinônimos. Eles estão atemorizados, eles estão com muito medo. No Evangelho de João, esse mesmo texto aqui, diz que eles estão possuídos de um grande medo. E o medo, ele é tão grande, esse medo é tão grande, que quando Jesus chega no barco, próximo ao barco, ao invés de ele acalmar o vento, mandar cessar o mar, ele diz, não temais. Como que dizendo, eu creio que essa tempestade de dentro é pior do que a tempestade de fora. Que nesta manhã Deus te abençoe e possa acalmar essa tempestade de dentro. Mas algumas coisas nesse texto produzem medo. Eu quero pensar com você, quem sabe, é o medo que te atormenta nesse dia. O sentimento, o falso sentimento da ausência de Jesus no barco produz medo. Perceba o seguinte, no momento que mais eles precisam, que mais eles esperam socorro do seu mestre, os discípulos olham para a direita, olham para a esquerda e não conseguem ver Jesus, porque Jesus está no monte orando. Eles se sentem sozinhos e a solidão, ninguém para ajudar, produz medo. Mas o que os discípulos não sabem, e as Escrituras me informam isso, é que Jesus estava no monte e certamente orando por eles. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 48, dá um detalhe interessante aqui desse texto. Que Jesus, lá do monte, além de orar, ele via os seus braços cansados de remar. Cansados de remar. E Jesus, prontamente, ele desce e vai ao encontro dos discípulos. Maravilha. E os socorre. E eles ficaram sabendo que Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Se essa é a tua situação neste dia, tão bonito que Deus preparou para nós, lembre-se de uma coisa, lembre-se do que o anjo disse para José, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Ele estava dizendo que o nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. O anjo estava dizendo que nesse Deus conosco, o nosso Jesus, não está distante de nós, ele está perto de nós. Jesus está contigo nesta manhã. Se você entregar a sua vida a Jesus, o Espírito Santo habitar em você, ele vai dizer o que disse para os discípulos. Eu já não chamarei vocês mais servos, e sim amigos. Quando a gente sente Jesus por perto, nós tomamos posse de algumas palavras da Bíblia. Mateus 28, versículo 20 diz, eis que estarei convosco todos os dias. Você sabe que promessa é essa? Estarei convosco todos os dias, desde a consumação dos séculos. Um outro texto em João, antes de Jesus partir para a glória e sentar à direita do Deus Pai, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Então, vocês não estarão mais órfãos. Recebe essa promessa nesta manhã. Você não está órfão. Você tem a presença de Jesus. Portanto, não deixe o medo te dominar por causa da sensação de uma falsa não presença de Jesus no barco. Uma outra coisa interessante que produz medo, que eu posso ver nesse texto, é quando o nosso local de segurança
é açoitado pelas ondas. Perceba uma coisa interessante no texto. Os discípulos não são açoitados pelas ondas, e sim o barco que é açoitado pelas ondas. E o barco, aqui nessa história, ele é o local de segurança. Se o barco afundar, os discípulos afundam. E isso produz medo. Na alma deles, eles começam a ver fantasmas, porque se o barco afundar, eu também afundo. Nós temos alguns locais de segurança na nossa vida. Eu tenho os meus, você deve ter os seus também. Não existe local melhor de segurança do que a gente acabar um dia de trabalho estressante, pegar um trânsito nessas grandes cidades e poder voltar para casa, abraçar sua esposa, abraçar o seu filho, ver de novo a sua família, jantar. Mas quando esse local de segurança está sendo açoitado pelas ondas, o divórcio está batendo as portas, não existe paz nessa casa, as drogas entraram na vida do meu filho, existe enfermidade, o nosso local de segurança é açoitado pelas ondas. O trabalho, nós estamos vivendo uma crise de emprego no nosso país, os dados dizem que são uns 14 milhões de desempregados. Nós precisamos ganhar o dinheiro, precisamos de um trabalho. O trabalho é um local de segurança. Eu concordo com você. Eu não deixo de desmerecer estes itens. Mas eu quero te dizer, neste dia, que na verdade, o nosso local de segurança está no Senhor. É nos braços do Senhor. Seguro estou em ti, já diz o louvor. Olha o que o salmista disse sobre o seu local de segurança, no Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda, ele não dormitará, ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. A Bíblia fala que resta um repouso para o povo de Deus. O teu lugar de segurança, o meu lugar de segurança, não são os barcos da vida. O nosso local de segurança é na presença de Deus. Receba essa palavra nesta manhã. Tome esse local de segurança. Deus é a tua torre forte, é o teu refúgio. Socorro bem presente na angústia. E para terminar, eles deixaram o medo dominar. E eles viram fantasma, porque certamente tiveram medo de morrer. Você imagina os discípulos no barco, a Bíblia fala que era a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas, possivelmente densas trevas, aquele mar encapelado, vento contrário. Nós vamos morrer, certamente pensaram isso. Meu local de segurança é o barco e nada nos resta senão morrer. E nós, a essência do ser humano, qual é? É querer estar vivo. Você tem 80 anos, eu quero viver. Você tem 90 anos, nós queremos viver. Mas a morte, ela não coloca um fim na vida do cristão. Não coloca um fim. Eu conheci um pastor, ele estava muito enfermo, e a igreja orava por ele. Quando a igreja orava por ele para ele ser curado, ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. De tanta certeza que ele tinha da sua salvação e não tinha o terror da morte. Paulo disse isso em Filipenses. Ele disse assim, o morrer para mim, o viver para mim, melhor dizendo, é Cristo. E o morrer é lucro. Eu não tenho esse temor todo da morte, eu sei para onde eu vou. Em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo verso 52, Paulo falando acerca da vida após a morte, para aqueles que creem em Jesus Cristo, ele diz assim, num abrir e fechar de olhos, no instante, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Aí se dirá a palavra que diz, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu poder de ferir? Tragada foi a morte na vitória. O nosso Jesus, diz a Bíblia, é a nossa vitória. Então, não tenha terror da morte, do espanto noturno. A Bíblia diz sobre a morte que Jesus nos acompanha, Deus nos acompanha
até no vale da sombra da morte. Então, nesta manhã, eu queria orar por você. Queria que você fechasse os teus olhos, você pensasse no que nós falamos agora. Eu quero orar e pedir a Deus que te abençoe neste dia. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu estou com medo nesta manhã, eu estou com pavor, a minha alma é invadida por fantasmas emocionais, mas ouvindo a tua palavra, eu creio no que diz a própria Escritura, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu entrego a minha vida aos teus cuidados, descanso na tua palavra, repreendo o medo e recebo a paz que está na pessoa de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar com você. Meu nome é Davi Martins, eu sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Copacabana, na rua Francisco Sá, número 88, ali no posto 6, em Copacabana, mais conhecido como Teatro da Praia. Estou esperando você lá, junto com a sua família. Está aparecendo aqui na tela o telefone da nossa igreja. Liga para nós queremos ouvir você e orar por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me ofertou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar do céu, ao santo lar do céu, ao santo lar. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até enfim vou descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até enfim vou descansar, salvo além